Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula prática de ossificação endocondral. Veja, esse tipo de ossificação vai acontecer em um local muito específico, denominado disco epifisário, onde está contornado em azul aí, ó. Tudo que você está vendo de azulzinho aqui, ó, é uma cartilagem hialina. Lembra da aula de cartilagem? Cartilagem hialina, isso aqui é uma cartilagem hialina. Essa cartilagem hialina é que vai promover o crescimento, né, é, é, em altura, né? Ou seja, o crescimento em comprimento do osso, né? Essa cartilagem aqui vai promover esse processo de crescimento. Quando ela deixar de existir, vai acontecer o que a gente chama de fusão entre a epífise e a diáfase. Então a cartilagem deixa de existir, então esse osso não cresce mais em comprimento, então a pessoa para de crescer. Então, aqui é que vai ocorrer o crescimento em altura nos ossos longos, nesse disco epifisário, que se posiciona entre a epífise, que é toda essa cabeça do osso aqui, e a diáfise, que é o meio do osso, né? Aí você tem aqui, já para observar, as chamadas espículas ósseas, né? Porque aqui é um osso esponjoso, né? E aqui na borda, osso compacto. Isso aqui é um periósteo, né? Você tem o periósteo, o crescimento que a gente acabou de ver, né, na aula prática de crescimento da membranosa, né? Aqui é onde a gente viu as espículas ósseas, né, os trabeques, né, os trabeques ósseo, o periósteo, né, aqui o osso é na borda, né, bem na borda o osso é compacto, aqui dentro o osso é esponjoso, né, nas bordas ele é compacto, dentro ele é esponjoso. Aqui é a medula óssea, certo? E aqui são os trabeques ósseos, né? Aqui você está vendo aqui, ó, as trabéculas, aqui é o osso esponjoso, né? E aqui é o osso compacto, né? Então o osso esponjoso vai ser responsável aqui pelo crescimento em largura, né, em espessura, o crescimento chamado de radial. E aqui, ó, o disco epifisário vai fazer crescer para cima e para baixo aqui, ou seja, o crescimento é horizontal, né? O crescimento em altura. Mas isso vai acontecer enquanto houver essa cartilagem, porque ela vai acabando. Quando ela acaba, acontece o que a gente chama de fusão da epífise com a diáfise. Aí a pessoa não cresce mais, né? E quem controla esse fim é o hormônio sexual feminino, né? Por isso as mulheres têm essa fusão antes, por isso elas param de crescer antes do que os homens, por causa da quantidade de estrógeno. Mas primeiro vamos entender como é esse processo de ossificação a partir dessa cartilagem hialina. Por isso que é endocondral, né? Condral de cartilagem, né? Dos condrócitos. Vamos lá. Aqui nessa lâmina, nós temos aqui a objetiva de 40, né? Vamos ver aqui aqui é o disco epifisário que eu estava mostrando para vocês, agora já visto mais de perto, na objetiva de 4, né? Ou seja, aumento de 40 vezes. Já dá para ver assim bem por cima as regiões que existem, né? Você tem aqui a primeira região aqui, ó, é chamada, né, representada pela letra R, é chamada de zona de repouso, R de repouso, porque aqui, ó, as cartilagens nessa região aqui onde eu estou passando o mouse, bem aqui embaixo, elas não estão se multiplicando, os condrócitos, eles estão quiescentes, quietinho, de boa, certo? Agora, nessa região aqui, ó, onde você está vendo esses pontinhos escuros um atrás do outro, tá vendo? A gente parecendo uma série, por isso que chama a região seriada, porque você tem essas séries aqui, ó, tá vendo? Aqui é onde há muita multiplicação. Aqui os condrócitos se multiplicam muito, se multiplicam, né, e vão formando essa fileira de condrócitos, entendeu? Então aqui é um crescimento da cartilagem, né? Então essa chamada região seriada, né? Ok? Aí eu até marquei aqui com um traço, aqui seria mais ou menos a região de repouso, aqui seria mais ou menos a região seriada. Depois da região seriada, você tem aqui a região hipertrófica, onde não tem mais multiplicação, tem aumento de volume. Então, enquanto aqui, na região seriada, aumenta o número de condrócitos, aqui vai aumentar o volume deles, eles ficam todos grandões, ó, imensos, certo? E depois eles morrem e são calcificados. Aí você tem então a região de calcificação, onde eles começam a ser calcificação. E depois os vasos sanguíneos daqui da medula óssea colocam aqui dentro desses buracos, né, dessas células, dessas lacunas, onde existia um condrócito hipertrófico, ele morre, ele degrada,
Fica só a lacuna, né, cartilaginosa. Essa lacuna é calcificada e, ao mesmo tempo, os vasos sanguíneos colocam dentro dessas lacunas células osteogênicas. E essas células passam a sintetizar o osso, que está acontecendo aqui, ó. Aqui já estão com células osteogênicas dentro das lacunas. E aqui começa, então, a síntese do osso por cima da estrutura de cartilagem, né? E aqui o osso já formou as trabéculas, tá vendo? Já formou as trabéculas aqui, ó. E aqui é onde está o processo que está começando a sintetizar, onde você tem o osteoide, né? E aqui já virou osso mesmo, aqui já é o osso primário, certo? Nós vamos ver agora várias imagens dessa mesma estrutura em aumentos maiores. De novo, ó, região de repouso, região seriada, região de hipertrofia, né? Percebam, olha como é pequenininho aqui, ó. Aqui ele está se multiplicando, eles são todos pequenininhos, tá vendo? Eles vão se multiplicando e vai formando essa escadinha aqui. Mas quando chega aqui nessa região, ó, eles começam a crescer, começam a hipertrofiar, ficam células grandes, tá vendo? Depois eles morrem, tá vendo? E aí, ó, o lugar onde eles existiam, eles começam a decompor e acontece um processo de mineralização dessa cartilagem aqui, né? Formando essas estruturas bem fininhas aqui que a gente chama de tabiques. Tá vendo? Isso aqui é um tabique. E depois, a medula óssea está aqui, tá vendo? Aqui é a medula óssea, ó. Vasos sanguíneos chegam até aqui e depositam aqui nessas lacunas o quê? Células osteogênicas. Aí começa a acontecer o que você está vendo aqui, ó. Que é o quê? A formação do osso, representado pela letra O. Aqui começa a síntese do quê? Da matriz óssea. Aí começa a sintetizar aqui, ó. Aqui já está em matriz óssea já, ó. Osso primário aqui já. Tá vendo? E aqui são as células do sangue que estão chegando, tá vendo? Vamos ver isso num aumento maior. Tá aqui, ó. Repouso, seriada e aqui em cima já hipertrófica. Aqui eu peguei mais para cima, eu peguei a seriada e a hipertrófica, tá vendo? Ó? Aqui são as seriadas, ó, como elas se multiplicam, ficam pequenas. Na hipertrófica, cada uma dessas aqui vai ficar desse tamanho, ó, tá vendo? Então há um aumento de volume. Na seriada há um aumento de número por mitose e aqui dá uma hipertrofia, aumento de número. E aqui em cima, ó, você percebe que o núcleo da célula começa a ficar branco. Por quê? Tá vendo que aqui tem a célula, tá roxa? Por que aqui não tem? Tá tudo branco. Porque a célula já morreu, está em decomposição aqui. Vão sobrar somente o quê? A lacuna cartilaginosa, que vai ser o quê? C, calcificada, formando os tabiques. Aqui você... Essa separação é mais ou menos, né? Não é perfeita, não. Tá ok? Aqui, de novo, aqui a região já calcificada, tá vendo? Não tem mais nada na célula, tá vendo? Ó? E aqui você já começa a perceber que começam a entrar células, tá vendo? Ó? Por quê? Porque os vasos sanguíneos crescem até aqui, né? E eles depositam essas células, né? E começa aqui a sintetização. Isso aqui é um osteoide, ó. Já é o quê? O primórdio do osso que vai ser calcificado, que vai formar a matriz óssea, né? Aqui em cima já começa a formar, já começa a calcificar, já começa a ficar rosa. O osteoide, ó, ele é meio azulzinho. Está em cima da cartilagem hialina, então você ainda tem um pouquinho do azulzinho da cartilagem hialina. Mas aqui, ó, nessa região, ele já está começando a se mineralizar, já está começando a formar o tabique ósseo. Aqui são aumentos maiores ainda, ó, repouso. Aí no S, seriado, perdão. Aqui no S, o seriado, ó, 1, 2, 3, tá vendo? Aqui no S, seriado. Aqui só o seriado, ó, tudo seriado, ó, multiplicando, tá vendo? Eles vão se multiplicando e vão crescendo em número. E depois vem a região hipertrófica. Cada um daqueles lá vai crescendo, aumentando de volume, tá vendo? Ó, com aquela célula aqui. Só que isso aqui ainda é um condrócito, certo? Só que esse condrócito ele vai morrer. Vai chegar o dia dele, tá vendo? Tá em decomposição aqui já, ó. E aqui já tá chegando célula osteogênica, ó. As células sanguíneas aqui, ó, os vasos. Sinal de que tem vaso. Essas células hemácias aqui, sinal de que tem vaso, tá vendo? Começa a depositar dentro dessas lacunas, vai depositar o que? Células sanguíneas. E dessas células sanguíneas, né? Ou seja, são células da medula óssea, são células totipotentes, que vão se diferenciar em osteoblastos. E vão começar a sintetizar a matriz óssea. Que a gente vai ver aqui, ó. Aqui a matriz óssea já, tá vendo? Aqui os vasos sanguíneos que estão chegando perto, né? E estão depositando os osteoblastos, né? Que depois que eles sintetizam, eles ficam presos virando osteócito. Perdão, bati a mão aqui sem querer, né? Aqui já está um osteócito já, ó, tá vendo? Ele já sintetizou, já está preso.
já começou a formar a matriz, já se prendeu nele, aqui também, né? Aqui você já tem a matriz óssea primária, tá vendo? Então, o que você viu nessa aula de ossificação endocondral? Não tem como confundir. Condral de condrócitos, condroblastos. Você viu a zona de repouso, onde você tem o quê? Basicamente uma cartilagem hialina normal, normalzinha. Você viu que essa cartilagem hialina ela tem um aumento no número de células, né, caracterizando uma região que a gente chama de cartilagem seriada, aumentando o número de condrócitos, né? Em seguida, cada um daqueles condrócitos cresce muito, aumentando de volume, né? Só que ao mesmo tempo que eles aumentam o volume, eles reduzem a matriz cartilaginosa. Há um aumento do volume celular, as lacunas ficam grandes, né? E o tecido cartilaginoso fica reduzido, formando os tabiques delgados, tabiques feitos de cartilagem, que vão dar origem no futuro aos tabiques ósseos, né? Porque vai se depositar o osso sobre eles. Bom, aí depois que a cartilagem cresce, ela morre, né? E ela depois de morrer, de morte morrida e ser calcificada, né? Mineralizada, essa base, esses tabiques são mineralizados, né? E sobre esses tabiques mineralizados, né? É que vai ser depositada a matriz óssea. Por quem? Por células osteogênicas que são depositadas dentro dessas lacunas que formam os tabiques, tá ok? E era isso aí, pessoal.